mais a apresentação mesmo e animações, e o resto a gente vai discutindo os aspectos, tá bom? Ao final aí a gente vai abrir para dúvidas e questões, mas quem tiver alguma aí, eu vou estar à disposição para estar esclarecendo aí com prazer, tá bom? Bom, o tópico da nossa apresentação, né, sobre o nosso primeiro workshop é a redução de custos para pesagem e correia transportadora. Onde eu vou procurar demonstrar para vocês aqui a importância da manutenção da precisão por uma pesagem de qualidade e as soluções que nós desenvolvemos ao longo de anos de pesquisa com a finalidade de assegurar um bom desempenho, ou melhor, um alto desempenho, e principalmente reduzir custo, né, sobre esse processo, que é um processo complicado. Apesar de dinâmica, ela é fundamental em diversos segmentos e é por natureza complicada, porque ela se dá através de três variáveis, né, que é a variável peso, a distância e a velocidade. Então, a integral aí dessas três variáveis é o que denomina a balança integradora. E por essa questão de ser, dessas variáveis dinâmicas, vamos dizer assim, os erros que ocorrem sobre esse tipo de pesagem, ele é acumulativo. Então, por exemplo, se eu tiver um desvio pequeno ao longo de um período, esse desvio vai se somando, né? E ao final, ou seja, de um ciclo, de um período, o totalizador acaba marcando um valor, pode ser ou a mais ou a menos do valor real, que é contabilizado na balança, né? No mercado, tanto nacional, internacional, existem vários fabricantes de balanças integradoras, alguns mais baratos, outros mais caros, com variações de modelos que utilizam uma célula de carga, outros utilizam 2 células de carga, alguns utilizam o que a gente chama de ponte de pesagem, né, uma ponte de pesagem, ou mais pontes de pesagem, 2 ou mais pontes de pesagem. O intuito dessa quantidade de ponte de pesagens é que a gente consiga assegurar um bom desempenho, um desempenho aceitável, diante de tantas interferências mecânicas que é submetida à pesagem dinâmica, tá. Para a gente ter uma ideia aqui, ó, a gente tem um caso que é muito típico, que é o desalinhamento da esteira. É claro que essa imagem ela está mais maximizada para que a gente possa ter uma ideia real. Isso não se dá com essa velocidade, mas é uma ocorrência, por exemplo, típica, né? A esteira vai se perdendo ali a centralização e acaba sobrepondo o peso mais de um lado do que do outro, né? Um outro caso que é muito típico e influencia muito em relação ao desempenho do equipamento é o desalinhamento do material em cima da esteira. Ocorre quando a gente tem um desalinhamento da saída de material, geralmente, né? Ali, quando a gente tem a coluna de material sobre a esteira, se tiver um desalinhamento ali, também não é tão rápido, ocorre que fica uma faixa de produto em uma das laterais da esteira, né? Isso acaba promovendo uma sobreposição de um peso, mais de um lado do que do outro, o que não é benéfico para a pesagem, tá? Em outros casos também é muito típico o acúmulo de material na região da balança. Como eu mencionei anteriormente ali, a balança dinâmica é um processo acumulativo de pesagem. Então, quando a gente tem material depositado em cima da estrutura da pesagem, isso vai sendo contabilizado como um peso inexistente, né? Quando na verdade deveria ser o produto que está sendo indicado, mas na verdade está sendo totalizado ali o material externo, vamos dizer, um agente externo, tá? E existem outros fatores também, como a chuva e o vento, que são fenômenos naturais. Esse a gente acaba tendo, eh, geralmente quando a esteira fica exposta e tal, e acaba influenciando também. O produto molhado ou o produto seco pode vir influenciar bastante. Bom, no passado nós também tivemos um equipamento que nós chamávamos de balança monocel, utilizava uma célula de carga central aí, né? E inclusive, é bem similar aos modelos atuais de mercado, tem muito modelo ainda que utiliza essa concepção de projeto. E como, essa questão de uma célula de carga, e não poderia ser diferente, ele possuía as mesmas limitações e as mesmas dificuldades que são submetidas a esse tipo de projeto, né. Analisamos aí, o intuito de melhorar o projeto, de melhorar não, de reformular o projeto, então decidimos fazer um equipamento do zero. Eh, Afastar
esse projeto, deixar ele de lado e reformular completamente uma nova solução de pesagem, um novo conceito, né. Um conceito que não fosse tão dependente das condições do transportador. E que também, tivessem recursos que facilitasse a instalação, a manutenção e principalmente aumentasse o desempenho, nos desse um desempenho de pesagem elevada. E aí que nós começamos a analisar os nossos equipamentos, a nossa balança da época e os equipamentos dos principais concorrentes, né. Por que que esses equipamentos não conseguiam manter, repetibilidade? Por que eles sofriam tanto com instabilidade e quais eram as forças que eles eram submetidos ali? Apesar de em dinâmica a gente tem a velocidade constante, rolando sobre os roletes, a gente sabe que existe uma componente de decomposição em relação a área de influência de pesagem e passamos ali a realmente fazer uma análise, bem precisa em relação a isso, tá. E o que que ocorreu? Isso nos mostrou muitas coisas, tá. Mostrou, por exemplo, que essa concepção de célula de carga central, quando a gente tem um deslocamento da esteira ou do material, a gente tem um momento de torção sobre a célula, e torção não é pesagem, flexão sim é pesagem. Agora torção tira qualquer possibilidade de pesagem. É o que ocorre geralmente com células de carga utilizada instalada no centro da balança, perdão, né. Então é uma condição que é típica ainda, tem muitos fabricantes que atuam dessa forma, e por mais que você coloca batentes mecânicos para tentar evitar essa questão de torção, esses batentes acabam agindo como, agarramento e absorvendo a carga que deveria ser, sentida pela célula, vamos dizer assim, tá. Uma outra condição que nós identificamos é que quando nós temos opa, desculpa. Quando nós temos equipamentos instalados com 2 células de carga, geralmente na extremidade, realizamos alguns testes, o que ocorre é que a descentralização, ela acaba sobrepondo o peso em um lado e aliviando o outro. Então, para a gente poder e de novo, como os ajustes eram mecânicos, ferro a ferro, acaba que um lado influenciava na questão da célula de carga poder absorver somente ficar somente suscetível ao peso, e sem nenhuma interferência. Então nós tínhamos essa condição. Um outro fator que foi imprescindível para a nossa tomada de decisão é o seguinte: a utilização de apenas uma ponte de pesagem, nós observamos que a célula de carga ela ficava suscetível apenas a um pico de peso. Então nós tínhamos um tempo muito curto para poder, diferenciar o que era instabilidade promovida pelo transportador e, de fato, o que é pesagem. Então a nossa amostragem de carga ela era muito pequena. E por isso, então, alguns fabricantes utilizam mais de uma ponte de pesagem, acabam colocando, às vezes, 2 ou 3 ou até 4 pontes, 4 pontos de pesagem. Para que são feitos dessa forma? Para que a gente tente a aumentar a amostragem de carga, mas não deixa de ser um pico de carga, né. Nós estamos vendo aí, na ilustração, ela mostra um pico de carga em cima de um cavalete, e quando nós temos aí, 2 pontes de pesagem, nós temos 2 picos de carga. Porém, a minha taxa de amostragem, ela ainda continua sendo bem pequena. Pequena para que a gente possa diferenciar o que é instabilidade provocada pelo transportador e o que de fato é a nossa pesagem, que o que a gente realmente quer e o que reflete diretamente no desempenho, na performance do equipamento, tá. Então o que que nós fizemos a partir daí, né? Aplicamos um conceito básico de pesagem. Conceito básico de pesagem constituído por 4 células de cargas instaladas em uma mesma estrutura. Isso daí são as balanças convencionais, utilizam esse princípio, plataformas de pesagem, exceto as balanças de mercado ali, padaria e farmácia, que por sinal nós não atuamos nesse ramo, nossa linha, nosso nicho é totalmente industrial. Mas aquelas plataformas de piso, sistemas de pesagem para silos e tanques que utilizam 4 pontos de apoio, tá? E de imediato, o que que nós conseguimos aí? Como vocês podem ver na imagem, nós ampliamos exponencialmente a nossa área de influência de pesagem, né. Conseguimos aí, uma superfície mais estável e com tempo suficientemente para que a gente, pudesse absorver o melhor do peso e não da instabilidade do transportador. Porém, ainda assim, tínhamos a necessidade
de criar dispositivos que não absorvessem o peso, mas sim somente a instabilidade. Aí, partindo desse ponto, nós desenvolvemos o amortecedor do nosso equipamento. Então, o sistema Suflex, que inclusive é um sistema patenteado por nós, né? Ele funciona ali, atua como um amortecedor, eliminando toda a parte de trepidação da estrutura da balança. Ele funciona dessa forma também, esse movimento aí, ele está maximizado para que vocês possam ter uma ideia de como ele funciona. Ele não é tão, os coxins ali, os amortecedores, eles são projetados de acordo com a carga aplicada na área de influência da balança, né? Então, a dureza dele vai de acordo com cada projeto. Mas aí eu dei uma ampliada para que a gente possa ter uma ideia. O que que ocorre? Quando a gente tem a entrada do produto, o coxim de entrada se modula, absorve esse impacto que é feita pela catenária, vamos dizer assim, no rolete de entrada, e aí depois ele também se modula na parte de saída. Com isso, a célula de carga fica suscetível ao peso e as instabilidades são absorvidas por esse cara aí, tá bom? Uma coisa importante também que o Suflex proporciona para a gente é que aquele momento de torção na sala de carga, ele elimina por completo, tá? E ele causa o equilíbrio entre a carga nos sensores. Por quê? Se eu tenho um desalinhamento ali, o lado que está mais suscetível, o coxim absorve, e os demais pontos permanecem por receber carga igual. Então ele fica se modulando, vamos dizer assim, ele tem essa característica, tá? A estrutura da balança, que é a parte amarela, a parte azul é o que a gente chama de estrutura de fixação dela, né? Ela tem um quadro que ele é adaptativo. Então, essa questão do equilíbrio da carga que eu comentei se dá mais ou menos em torno disso também. Ele funciona como se fosse uma suspensão veicular. Então, ele fica se modulando ali, ora para um lado, ora para o outro, e não deixa que uma célula de carga venha receber um esforço maior do que as demais, tá? Isso corrigiu demais a questão de instabilidade e danos provocados às células de carga. Com isso, a gente tem uma longevidade maior e também a periodicidade em relação à calibração, a gente consegue ter ela de uma forma mais prolongada também. Em relação com todos esses critérios de absorção de impacto, nós constatamos também que a instalação adequada implica diretamente na precisão do equipamento, né? Eu posso ter o melhor equipamento aí com os recursos mais diferentes, isso não só se aplicando em relação à balança integradora, mas de um modo geral, a instalação ela é fundamental para a saúde do equipamento, para que ele desempenhe o seu propósito ou sua melhor performance, né? Então, pensando nisso, nós entendemos aí algumas modificações que eram benéficas para a pesagem e criamos um padrão de ajustes mecânicos. E esses padrões, eles potencializaram o desempenho do equipamento. Então, o que nós constatamos aí, né? Que os cavaletes, eles têm que estar espaçadinhos igualmente entre si. Nós estipulamos ali para uma boa pesagem, para permitir um alinhamento adequado, que se tiver condições no transportador de podemos ajustar 2 cavaletes antes e 2 cavaletes depois da balança, é a condição ideal, vamos dizer assim, tá? A gente consegue eliminar uma série de problemas aí. E esses 4 cavaletes, inicialmente a gente traça uma linha entre eles e faz um alinhamento primário, vamos dizer. Porque por mais que os cavaletes eles tenham os mesmos tamanhos, às vezes, na prática ali, nós temos uma condição de a flambagem da estrutura ou algumas margens de tolerância. Quando a gente passa uma linha, a gente vê que tem uma diferença de altura entre eles, né? Então, realizando o alinhamento, o distanciamento, melhor dizendo, entre os cavaletes de acordo com cada transportador, tem o seu, mas respeitando esse distanciamento padrão, aí nós conseguimos já assegurar o alinhamento do cavalete naquela região. E aí, traçando essa linha, nós passamos a fazer o nivelamento entre eles. E esse nivelamento, eu não sei se vocês conseguem ver minha mão, o intuito que é essa vibração que é provocada de modo lateral, que ela é absorvida pelo Suflex, tá? Mas que com esse alinhamento a gente consiga, pelo menos na parte da balança, tornar isso
mais estável, diminuir a intensidade dessa vibração, né? Então, o que que nós fazemos na imagem aí? Primeiro, a gente está realizando aí um alinhamento primário, que são esses calços amarelos. Depois, a gente sobe um pouquinho ali a balança. Iniciamos esses calços, esse calçamento azul são calços enviados pela empresa. E depois o calçamento mais próximo à balança, de modo que a gente forma uma rampa de subida e logo depois uma rampa de descida. O que que a gente constatou com isso? Que quando a gente tem a balança no mesmo alinhamento dos cavaletes de entrada e saída, a esteira fica pouco suscetível à carga. E quando a gente faz uma subida, uma rampa moderada, isso torna muito mais sensível a balança em relação à carga que está sendo transportada. E somado isso ao Suflex, a gente consegue fazer uma separação do que é instabilidade do transportador e o que de fato é carga. E isso está relacionado diretamente à performance do equipamento, né, ao desempenho. Pensando na instalação rápida aí, agora já imaginando aí um equipamento, o menor tempo possível de instalação aí, nós desenvolvemos aí o equipamento com alças laterais aí, que se adequam. A balança ela não utiliza solda, é importante, estou pulando aqui. Na verdade, o projeto é pensando na instalação rápida e de forma que não utilize solda. Então, descartando a necessidade de solda na instalação, automaticamente a gente já está descartando o soldador, os materiais consumíveis ali para essa atividade. Estamos assegurando também o equipamento de problemas de descarga devido à máquina de solda, uma vez que nós trabalhamos com células, elas são extremamente sensíveis em relação à descarga da máquina de solda, e de um modo geral nós temos componentes eletrônicos ali dentro da caixa que poderiam ser danificados. Então, eliminando essa parte de soldagem, nós conseguimos fazer uma montagem muito mais rápida. Inclusive, se a balança é uma balança de operação, o tempo de parada dela é menor do que se eventualmente tivéssemos que fazer todo um trabalho de soldagem. A partir da montagem dela, a gente retira toda a parte dos cavaletes, dos roletes, perdão, e a estrutura amarela. Então a gente entra somente com a estrutura azul. Ela é fácil de manipular e não precisa de muitos acessórios externos para que a gente tenha que fazer a inserção dela dentro da longarina, tá? É claro que a esteira tem que ser levantada, então, dependendo de cada aplicação, varia da disponibilidade de ferramenta, mas o intuito é facilitar essa parte do posicionamento dela. Com essa questão dos alinhadores, um caso que é típico também, por mais que nós tenhamos uma longarina ali, que julgamos sem diferença de largura entre elas, nós, por experiência, já vimos na prática que sim, às vezes ocorre ali da gente ter que fazer um ajuste, né? Para poder os cavaletes da balança ficarem alinhados com os cavaletes de entrada e saída. Então, essas alças, elas facilitam muito nessa questão do alinhamento, tá? Um alinhamento horizontal. E para assegurar o perfeito nivelamento do equipamento com a esteira, nós desenvolvemos também o Face Level, que é um sistema de nivelamento vertical. Então, ele facilita tanto o nivelamento primário quanto o nivelamento final ali, com um ajuste muito preciso. Então, acaba facilitando para a gente essa parte da montagem, quando eventualmente teríamos que, por exemplo, prever na parte da montagem a altura correta do equipamento. E como nós falamos em relação à rampa, ele acaba facilitando muito nesse sentido da rampinha, da gente conseguir fazer o ajustezinho ali no final da rampa, para que deixamos os cavaletes da balança mais suscetível à carga, tá? A parte de pesagem do nosso equipamento, ela é feita através de um tacômetro, né? Então, nós temos um tacômetro com sistema de contrapeso. Enxergamos também que o melhor local de posicionamento é sempre após a balança e na esteira de carga, porque dessa forma nós conseguimos fazer a captura real da pesagem, né? No passado tentamos fazer instalação na esteira de retorno, mas sofre muita ação do esticador. Então, ali nós temos a certeza na esteira de carga, nós temos a certeza de que é a velocidade mais fiel, mais realista possível ali.
e o sistema de contrapeso assegura o contato sempre. Por mais que existam as modulações, ele vai garantir sempre o contato com a superfície da esteira, tá? E ele, assim como a balança, possui um ajuste de largura para que a gente possa centralizá-lo ali bem ao centro da esteira de carga. Gente, se eu estiver indo muito rápido aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para poder estar me interrompendo aí, tá bom? Estão, Ok. tá todo mundo ouvindo Sim. certinho aí, né? Tá. Bom, todos esses recursos, esses diferenciais que nós, ao longo do tempo aí desenvolvemos, pesquisamos e estudamos, né, faz da Tetracel um equipamento único, né? Então, por isso é um produto patenteado tanto no Brasil, quanto em outros países, tá? E aí, vocês podem pensar que a partir desse equipamento temos um equipamento consolidado. Na verdade, não. Resolvido esse ponto de calibração, de precisão, na verdade, né, essa ação de precisão, que era um fator de grande dificuldade, para vocês terem uma ideia, através dessa Tetracel, nós conseguimos atender usinas, né, usinas sucroalcooleiras, onde eles têm transportadores, que geralmente é o de cana desfibrada ali, de 4 metros de largura, que era impossível com outro tipo de concepção de balança integradora. Então, a Tetracel ela causa uma estabilidade tão grande, uma precisão tão grande, que a gente não tem uma limitação assim, até o momento, todas as que nós projetamos, até 4 metros de largura, desempenhou uma performance fantástica. E se num transportador tão grande ela vai muito bem, trazendo para os melhores típicos aí, como 36, 72 polegadas, é um equipamento realmente extraordinário, tá? Bom, então, finalizada essa parte da precisão, nós somos movidos, claro, por desafio, né? E eliminando essa parte, esse problema de precisão, nós partimos para tornar o equipamento mais autônomo, visando facilidade na manutenção, precisão, segurança e ergonomia também. Por que ergonomia? Porque as balanças, de um modo geral, não só as balanças integradoras, como qualquer outro tipo de balança, elas precisam ser calibradas. E o ato de calibrar faz necessário a colocação de peso padrão sobre ela, para que a gente possa desconsiderar o que é peso estrutural. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, num tanque aí, um tanque de água ou uma caixa d'água. A caixa d'água, ela tem o próprio peso somente do recipiente da caixa d'água. Esse para a gente não interessa, o que a gente quer saber é quanto tem de água. É igual o prato no restaurante, né? Então, a calibração, ela faz isso, ela faz com que aquele peso seja desconsiderado como zero, e a partir da colocação de um peso padrão, a gente imputa a informação no equipamento e fala, olha, essa carga aí você considera como zero porque é uma carga estrutural. E essa que eu estou colocando aqui é X peso. Então, a partir daí, a gente tem uma linearidade do zero até a faixa de capacidade programada no equipamento. E as balanças integradoras não são diferentes disso, né? Apesar das aplicações serem severas aí, elas precisam de um peso padrão. Então, nós partimos para esse lado de tentar desenvolver um equipamento autônomo, e a questão da ergonomia, como eu mencionei, e segurança, porque essa colocação do peso padrão geralmente é colocada por uma pessoa, né? Então, o intuito de desenvolver um equipamento foram pensando nessas ações e principalmente na questão da manutenção da qualidade da pesagem. Vou mostrar para vocês como é importante a gente falamos sobre fluxo do equipamento, né? Como o equipamento trabalha com erros de modo acumulativo. Aqui eu vou trazer para vocês um caso hipotético, mas que é muito comum de acontecer. Igual na imagem anterior no início, eu mostrei lá as balanças com a estrutura completamente tomada com produto, né? Como a pessoa vai ficar sabendo que a balança está suja? Ela está totalizando um valor. Por mais que você faça o input desses dados num computador ou em algum outro tipo de sistema, você vai estar lendo os dados reais da balança. Então, você não está lá visualizando quais são as condições físicas dela, né? Então, está sendo totalizado um erro ali completamente grosseiro. Aqui eu trago para vocês um caso que é bem típico, que acontece com produtos que liberam pó, respingo ou fragmento, né? Imagine que a gente tem uma esteira com um cavalete de distância de 1 metro aí, e velocidade de 1 metro por segundo também. Então, a distância entre os cavaletes é de 1 metro e a esteira tem a velocidade de 1 metro por segundo. Se 100 gramas de material ficar depositado
naquela parte viva da balança, a gente vai fazer um cálculo rápido aqui que a gente tem 1 metro por segundo vezes 3.600 segundos, a gente tem 3.600 metros, né? Então, se essas 100 gramas vezes 3.600 metros, a gente tem 360 quilos de peso fantasma. Isso aí só em 1 hora, tá? Em 1 hora a gente teria 360 quilos de peso fantasma. Se a gente extrapolar isso por um turno aí de 10 horas de trabalho, e em 20 dias, a gente tem uns 360 vezes as 10 horas, vezes os 20 dias de trabalho, que dá 72 toneladas. E aí, extrapolando um pouquinho mais aí, para a gente ter uma ideia, ao final de um ano aí, seriam os 12 meses vezes as 72 toneladas, daria quase 1.000 toneladas de erro, né? 864 toneladas, provocadas por apenas 100 gramas. Então, só 100 gramas em cima da minha estrutura ali, esse processo dinâmico acumulativo acaba no final provocando tudo isso. Então, o intuito da calibração desse novo desafio que nós tínhamos também era como descobrir a saúde da minha balança. Se ela estava pesando correta, se ela estava saindo fora de uma margem, mas sem que a gente tivesse essa necessidade de estar indo até o local. E ainda nós temos mais alguns fatores complicadores aí, que também nós miramos atender com essa nova solução, que era o seguinte, ó, imagina os transportadores, que por sinal também é muito típico, né? Principalmente na parte de mineração, são transportadores muito grandes, extensos. Por exemplo, nós temos balanças instaladas em transportadores de 6 quilômetros, de 8 quilômetros, são realmente bem extensos. E às vezes o painel não fica instalado próximo ao equipamento, né? Ou melhor, próximo à sala de controle, devido a essa distância toda, né? Então, se a gente tivesse que fazer uma verificação do equipamento, tem que ter um deslocamento humano até essa região. Às vezes, por exemplo, também em mineração e outras aplicações, as balanças ficam instaladas no meio de vegetação e matas, o que acaba complicando também o acesso, né? Regiões instaladas em locais de difícil acesso, por exemplo, altura, né? Existem transportadores bem inclinados e outros que são muito longos e em região alta de difícil acesso. Para a gente poder fazer a manutenção desse equipamento, acaba tendo que ser mobilizado uma mão de obra muito grande, o tempo de parada disso daí é muito grande, envolve vários departamentos, né? Tem locais que tem muita poeira, porém é imprescindível a aplicação de uma balança integradora devido ao ponto estratégico de pesagem. Então, questão insalubre também do cliente, do operador ter que ir lá e com frequência, se a gente quer assegurar uma boa performance, né? Espaço confinado, esteiras subterrâneas e transportadores protegidos por carenagem, que eu acho que é o que mais ocorre, né? A carenagem ela pode ser uma cobertura devido ao transportador ele ficar externo, né? Ou a carenagem pode ser também uma carenagem de proteção devido ao trânsito de pessoas na região. É muito comum em atendimento às normas regulamentadoras aí de segurança do trabalho, né? Bom, então estabelecer e principalmente manter a precisão de uma balança dessa é extremamente difícil, né? São muitas variáveis, né? E em alguns processos é imprescindível, como eu coloquei, por exemplo, a pesagem de nióbio e outros produtos que têm um valor relativamente alto aí, né? A pesagem de cobre, a pesagem de minérios em geral aí que tem um valor agregado, o equipamento tem que ser absolutamente preciso, né? Que nós fizemos então? Conhecedores dessa demanda, nós desenvolvemos aí para a nossa balança integradora o DACT, que é um dispositivo automático de calibração. Esse DACT também é uma patente nossa, um equipamento de muito estudo, de muitas horas de projeto, muitos testes em campos, até nós chegarmos na concepção aceitável desse equipamento, né? Aceitável dentro das margens de tolerância colocadas por nós, que acreditem são bem criteriosas. E como que ele funciona a princípio, né? De uma forma bem básica, assim, ele tem peso padrão. Os pesos padrões ficam armazenados na própria estrutura do equipamento, né? E aí, conforme a necessidade da operação, nós acionamos de modo remoto. Então, minha balança pode estar instalada onde quer que seja, no alto, no baixo, protegida ou não. Para mim fazer uma calibração do equipamento, eu aciono lá o DACT e automaticamente ele acaba depositando o peso em cima da estrutura amarela aí, que é o que está representado aí, tá?
Aqui eu tenho uma outra imagem aqui que é o DACT de fato aí, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Então ele permite que as calibrações, isso abriu uma gama muito grande, né? Para a gente de recursos e até a questão de economia ali também, né? Primeiro que as calibrações elas podem ser feitas frequente, com muito mais frequência e de modo fácil e rápido, né? A gente consegue impor para o processo uma confiabilidade muito maior nos resultados. Porque a manutenção da precisão do equipamento ele se dá através de uma calibração. Existem duas diferenças. A calibração é o ato da gente passar um peso padrão no equipamento e ver se ele está pesando correto. E existe o ajuste, que é o fato de, se ele não está pesando correto, eu preciso fazer um ajuste para que eu possa voltar o equipamento dentro das margens de tolerâncias previstas ali, tá? Então, o DACT basicamente é isso. Ele tem o sistema de acionamento, ele deposita o peso em cima do berço aí, né? Olha, perde o contato com a estrutura azul e aí ele fica completamente solidário à balança. A carga dos pesos padrões fica solidária à balança. Esses pesos são com certificado RBC, tudo certinho, né? E facilita a gente realizar essa calibração sem a intervenção humana no local ali. Bom, e aí a gente parte para os benefícios do DACT aí, né? O que ele possibilitou? Os tempos e custos de atividade de calibração. Acabaram assim sendo reduzidos em alguns cases que nós temos consideravelmente, porque o pessoal acabou até deixando na mão de alguns operadores esse procedimento, para que ele possa ser feito aí no início de cada turno e tal, né? Ou a NR12 exige a parada total do transportador, o que, dependendo do local onde ele está instalado, separa uma linha de produção. O pessoal geralmente de produção fica muito bravo, né, em relação quando tem que fazer manutenção em transportador de correia, porque é um transporte de massa, né, de muito volume. Então, ele atende com excelência essa questão da NR12 aí, por não precisar parar e por não ter a intervenção humana no local, tá? Em casos de transportadores aí instalado em regiões altas, a gente tem a NR35 que regulamenta, né, esse tipo de atividade e por não ter a presença da pessoa no local, a gente consegue também aí administrar melhor o atendimento a essa NR35. Como eu mencionei aí, as proteções por carenagem, né? No caso desse tipo de transportador, ele elimina a necessidade da gente ter que desmontar tudo. E aí a gente envolve vários departamentos aí, que é a segurança do trabalho, a manutenção mecânica, elétrica, e como o próprio departamento de produção ali, que vai ter que ser interrompido. Então, com esse dispositivo DACT, a gente acaba eliminando isso, eliminando a necessidade de todos esses departamentos, esse envolvimento. Deixando na mão do operador ali, ele consegue fazer um ajuste, né? E a questão da ergonomia, porque como eu mencionei lá no início, lá nós temos essa condição de ter que o operador levar o peso padrão até a balança, e ainda na questão de balanças integradoras, existem vários tipos de dispositivo de calibração aí de mercado, né? Nenhum como o DACT, mas alguns são através de corrente, mas os mais comuns são a colocação de blocos de massa na estrutura do transportador. Então, por questão de ergonomia, a questão do carregamento e manipulação manual ali dos braços do operador, a gente acaba atendendo essa parte também, tá? Um outro fator muito interessante que é o seguinte, ó, através do DACT, isso também já trazendo um pouco para o lado da nossa IHM, o que acontece? Ela faz o monitoramento das as 5 últimas calibrações, perdão. Não só no DACT. Na versão sem o DACT também tem essa funcionalidade. Então, através desse monitoramento das 5 últimas calibrações, que é aquele fato de passar o peso e ver se o valor está medindo correto, né? Ainda está dentro da nossa margem de tolerância estipulada. Então, com a leitura desses 5 últimas calibrações, a gente consegue fazer um monitoramento. Então, aquela questão da manutenção da precisão, ela vai muito em concordância com isso. Eu estipulo uma margem de tolerância e se eventualmente eu ver que está saindo fora, eu tenho a
tomada de decisão de fazer um novo ajuste e trazer isso para dentro. Então eu consigo, monitorar de uma forma muito mais simples, muito mais tranquila, essa questão do desvio de pesagem, né. E um detalhe interessante é o seguinte, um outro recurso que ele tem, que a gente chama ele de fator de correção. Se a gente fazer a leitura do desvio até após um lote de produção e fazer a captura desse material, fazer uma checagem do que a balança indicou com o valor que foi medido, a gente consegue aplicar um valor de correção. A gente faz um cálculo ali e o equipamento conta com um recurso de fator de correção, que assegura ainda mais o desempenho do equipamento, tende a baixar ainda mais a margem de tolerância, tá? E quando a gente fala de tolerância, a gente tem cases desse equipamento trabalhando abaixo de 0,5% de precisão, que é quase uma precisão de um equipamento estático, tá? E tipicamente em torno de 1%, de 0,5% a 1%. Bom, e como tudo isso é possível, é claro que a gente tem que ter uma central de gerenciamento disso, né? E para gerenciar tudo isso, a gente desenvolveu também uma IHM, que é a IHM 3651. Tem vários recursos, ela disponibiliza gráficos aí, além desse fator de correção, tem telas intuitivas, ela vem fechadinha num gabinete inox ali. Essa tela é de 7 polegadas, né? Os comandos são super intuitivos, a programação é muito fácil. A parte do gráfico, nos possibilita fazer o monitoramento de carga, na real. Então é muito bom para a gente poder, verificar a questão de ganho e perda de produtividade. Sobre conectividade, ela permite agora em atendimento a essa questão de indústria 4.0, ela permite a gente diversos recursos para que a gente possa estar extraindo os dados da balança ou simplesmente fazendo monitoramento. Ela tem uma saída, padrão em Ethernet TC em Modbus TCP, né, e uma segunda que pode ser determinada entre Modbus, Profinet, Profibus, Ethernet e DeviceNet. Além disso, ela tem um exclusivo, recurso que é a IHM remoto, que é um número de IP que você digita no web browser e ele mostra as informações de carregamento, velocidade, fluxo, totalizador, parcial e histórico. Essa IHM ela conta com 2 tipos de totalizador, o parcial e o histórico. O parcial é aquele que a gente chama de resetável, para que a gente possa ter um controle, por exemplo, a cada turno, quero saber quanto de material for transportado. Então eu reseto isso a cada turno ou a cada semana, vamos dizer assim, e ao final eu tenho a carga que foi transportada. E tem o outro que a gente fala que é o histórico, que é aquele antifraude, né? Esse a gente não consegue manipular. Então o que for transportado pela balança, ele vai acabar indicando, tá bom? Além disso, a gente tem a saída de 4 a 20, 0 a 10. Na verdade, ele tem 4 saídas de 4 a 20, 0 a 10 que podem ser configuradas, tá? Para quê? Para que a gente possa fazer o intertravamento ou ele trabalha como integradora ou dosadora. Na parte de dosadora, a gente fica lendo ali ou fluxo ou a carga, ele também permite essa configuração, né? E a partir daí, se tem um fluxo muito alto, você faz um controle PID externo através de um CLP com inversor e aí você consegue manter sempre um fluxo contínuo no equipamento. Se você quer aumentar o fluxo, aumenta a velocidade. Isso, claro, proporcionalmente em relação ao fluxo de material que está entrando no transportador. Então, por exemplo, para alimentação de caldeiras, opa, eu tenho pouco material entrando, eu vou aumentar a velocidade da esteira. Opa, eu tenho muito material entrando, então eu vou diminuir um pouquinho da velocidade da esteira para que eu possa manter ali o meu fluxo sempre contínuo, tá? Na parte de aquisição de dados, nós pensamos em atender as camadas menores e as maiores. As menores seria o seguinte: eu quero fazer a totalização da minha carga, mas eu não tenho um totals como já está aparecendo aí no equipamento, né? Mas eu tenho um computador com Excel. Então, através do AirServer, você consegue imputar todas as informações do transportador para dentro do Excel. E aí você tem um banco de dados ali, um banco de dados simples, mas sim, já é um banco de dados, né?
Agora, se você já tem constituído aí um ERP mesmo, um SAP, um Oracle ou um outro, através do ODBC você consegue fazer o input das informações diretamente para dentro do banco de dados, tá? Acaba facilitando muito. Então, pensar que tudo isso no passado era feito de modo manual, né? A pessoa tinha que ir de hora em hora na frente da balança e tomar nota numa caneta. Hoje a gente consegue fazer essa troca de informação extremamente online ali, né? E full time, o tempo todo. Um outro recurso muito interessante também é a parte da comunicação em VNC, que possibilita a gente ler os dados da balança na tela do computador, na tela do celular, tanto localmente quanto remotamente. Basta que a gente esteja conectado à mesma rede que o equipamento. Se for local, só a gente acessar ali, não, o mesmo Wi-Fi, por exemplo, né, e fazer o monitoramento. Se for remoto, a gente tem que ter aquele sistema VPN, aí conecta remotamente e a gente, da mesma forma, uma vez conectada à rede, nós conseguimos ter toda a parte de monitoramento dos sinais. E como que funciona isso? Exatamente, a tela da IHM vem para a mão do operador. Eu vou demonstrar aqui para vocês aqui. Essa daqui, por exemplo, é uma comunicação em VNC. Olha, esse daí é como se fosse o painel da balança, porém está na tela do celular. E o operador está realizando a calibração do equipamento, acionando o DACT ali, ó, pelo celular. Então possibilita até a parte de manutenção, né? A gente consegue fazer ali uma intervenção local. E esse recurso, eu estou colocando ele aqui demonstrando no DACT, mas ele está embarcado também, ou melhor, todas essas funcionalidades aí, gráfico, a parte de aquisição de dados via RP ou Excel, também está na versão da balança sem o DACT, tá? Deixa eu voltar mais uma vez aqui. Então lá, por exemplo, ele está fazendo a normalização, ele está mostrando lá quantos quilos tem em cima, está fazendo o ajuste, está em uso, em ajuste. Ali ele mostra também em milivolts, quantos milivolts a célula de carga está retornando. Esse equipamento, por ser um equipamento, vamos dizer assim, com muitas funcionalidades, o painel dela ele é auto-monitorável, ou melhor, ele fica se monitorando todo o tempo, e se a gente tiver um problema de célula de carga, por exemplo, tanto na versão de DACT quanto na sem DACT, é que na sem DACT ele faz ainda peraí, só um instantinho, ele faz o monitoramento dos sensores, mas na versão com DACT, na versão sem o DACT, ele informa se uma das células de carga está perdendo, antes que você pese todo um lote, né? Ele te informa antes que você tem um problema com a sua célula de carga. Aqui a gente tem uma outra aqui, ó, uma outra imagem de também do VNC fazendo o monitoramento. Notem que não está sendo totalizado porque a esteira está rodando em vazio, né? Então o equipamento tem um ajuste aí que, se a esteira rodar em vazio, ele faz o monitoramento. Eu vou Eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar uma paradinha aqui para conectar rapidinho, Natália, e o carregador aqui, que eu acho que estou com um probleminha na tomada e eu já retorno. Se puder ir só conduzindo, 2 minutinhos, Natália, Ok, por favor, tá bom? não, É, Eu, tudo eu vou, bem. eu vou me antecipar aqui antes que caia aqui de vez. Rapidinho, gente, desculpa aí. Não, tudo bem. Sei que tem bastante gente aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, tô vendo bastante gente aí, os convidados aí, o César. Seu relógio está adiantado aqui ainda é de manhã. Bom dia. É bom dia, né? Verdade, é 9h47 ainda, como pode? Vitor, tá por aí? Tô te vendo aqui, hein? Positivo. Beleza. Ô, depois tá gravando, tá? Acho que o nosso TI, o TI não, acho que o Martin deixou gravado aqui. Acho que depois a gente consegue mandar o link para vocês dar uma olhada com mais calma, Sim, depois mais, né, Nath? sim. A gente consegue disponibilizar depois para vocês. Aí fica bem legal. Aquele outro vídeo, Vitor, que a gente fez, eu já tô com o link dele aqui, já vou te mandar também, tá? Aquele é um pouquinho pesado, mas depois você já vai estar recebendo aí no seu e-mail, tá bom?
Ah, boa, Rodrigo. Valeu, cara. Beleza. Deixa eu confirmar aqui quem está presente. Aldoino é de qual empresa? Acho que não está escutando. Alisson, né? André. O Aldoino é da Bung do Porto ali, Natália. Ah, tá. Legal. O Alisson, André, O Elcio. Alisson é da Nátrio. Tá. Jussi. De qual empresa? Tá me escutando, pessoal? Não. Estamos Oi, sim. Nath, o Jossi é da Farfria aqui do Rio Grande do Sul. Ah, legal. Temos aqui o Newton também. Rodrigo. E até agora, pessoal, surgiu alguma dúvida em relação ao que o Reinaldo vem passando ali para vocês sobre esse equipamento? Oi, bom dia. Bom dia. Aqui é o Vitor aqui da Rumo de Santos. Então vamos lá, Vitor, Rodrigo. Rodrigo, me ajuda aí. Tamo aqui. Ô, Rodrigo, Diga. o Reinaldo comentou aí, eu entrei agora um pouco na metade, né, do treinamento, Aham, e ele comentou sobre o fator de correção, cara. certo. E aí eu lembro que a gente fez algumas vezes, inclusive a gente tentou na última e não foi possível, né? Aham, E, cara, pelo que ele comentou ali, a gente consegue aplicar esse fator de correção entre calibrações, né? Então dá a pra gente fazer. poderia fazer uma calibração sem produto, né? Aham, Passando na correia, fazer a calibração normal, sim. e aí comparar com uma segunda calibração, e aí sim aplicar o fator de correção, né? Isso procede, né? É isso mesmo, né? É É. assim, sim, o Lembra, entendimento, né? lembra aquela primeira vez que a gente fez um processo lá, que a gente fez uma calibração? Um dia que a gente foi lá Sim, e não tinha produto, que a gente fez sem produto? lembro. Aquele foi um dos parâmetros que a gente pegou. Aquela última vez que a gente foi aí, acho que foi, que dia que foi? Terça ou quarta-feira? Que a gente ia fazer com um produto, que a gente ia fazer a comparação. Entendi, mas a gente conseguiria fazer esse fator de correção em cima das calibrações, ao invés de ser com produto, né? Cortou um pouco aqui. Dá para fazer a calibração como? Com produto e sem É, um produto? Cortou não, um pouco. eu perguntei se a gente consegue fazer esse fator de correção fazendo esse comparativo entre calibrações, sem envolver produto. É Ah, possível entendi. fazer Meio que isso? fazer uma calibração primeira e uma outra calibração no segundo momento. Isso daí dá para a gente pegar o quê? Se tem algum produto em cima da esteira, entendeu? Por exemplo, dá para. Não na esteira, né? Mas em cima da DACT, do sistema da balança, entendeu? Aí dá para a gente pegar uma comparação de uma calibração para outra. E aí sim efetuar o O fator de fator de correção, certo? correção, exatamente. O melhor coisa de fazer o fator de correção é aquele procedimento que a gente está fazendo lá, que a gente faz toda a passagem de material, da esteira totalmente vazia, a gente pega um período, né? A gente deixa a esteira totalmente correndo, sem produto nenhum, e depois a gente corre a esteira com o DACT. Aí a gente tem o primeiro parâmetro, a gente trabalha com ela e depois, se a gente quiser aplicar um fator de correção, o que a gente faz? A gente deixa novamente a esteira correndo sem o produto, só sem o DACT, sem nada, e depois a gente passa uma determinada capacidade de produto que a gente já pesou primeiro e depois a gente pesa depois para saber qual foi a comparação de um para o outro, entendeu? Aí a gente vai na IHM e faz aqueles parâmetros que a gente já sabe. É um dos caminhos também. Né, Rê? A gente está conversando aqui Estou sobre escutando vocês aí. sobre aqueles É, fator de correção lá da Rumo, que a gente estava sim, aplicando lá, que a gente estava fazendo o teste, que a gente fez o primeiro sem o perfeito. produto, e depois com o produto a gente consegue ter os dois parâmetros para comparar um com o outro. Sim.
Então, na verdade, sim, o procedimento seria esse, tá, o Vitor? O que a gente consegue é fazer as 5 últimas verificações através dessa calibração, do processo de calibração, e aí se a gente tiver uma igualdade entre uma repetibilidade, melhor dizendo, a gente sabe que o desempenho do equipamento está ok. Para a gente descobrir se vamos dizer assim, a margem de tolerância está dentro, margem de tolerância não, perdão, se realmente está precisa em relação a uma balança de pesagem estática e tudo, aí seria interessante a gente passar uma carga como é o modo que nós realizamos lá, né? Pesar uma balança ferroviária ou rodoviária e passar pelo equipamento. Aí seria possível. Nós estamos desenvolvendo um dispositivo. Eu acho que mais para frente vai ser até legal a gente dar um adendo, um apêndice a essa apresentação, que vai permitir a gente fazer essa verificação, até em parceria com vocês, né, Vitor, no equipamento. Então vai ser bastante interessante, mas por hora está correto o que o Rodrigo falou aí, tá bom? Vocês me desculpem aí que ter caído aqui, eu tentei voltar rapidinho aqui, que tem um problema na tomada. Beleza? Beleza, fechou. Tá bom. Então, senhores, aqui Beleza, só tranquilo. retomando aqui para a gente ver direitinho aqui aquela questão do VNC, que é um recurso realmente diferenciado aí, que permite a gente fazer o monitoramento através do celular. Aqui, como eu comentei, o produto não está sendo totalizado, está rodando em vazio, né? Então, a balança possui um ajuste de carga mínima ali que permite que a gente possa rodar a esteira em vazio sem ser totalizado. Isso daí também é um problema que ocorre em balanças hoje de alguns fabricantes, né? Se a gente notar aqui, ó, que interessante aqui, ó, a gente falou sobre desalinhamento e nessa última imagem colegiada aqui a gente vê que a esteira está um pouco aí para a esquerda, né? Ó, assim, não foi proposital, mas foi muito ilustrativa essa imagem, tá vendo? Ó? A questão do Suflex e o quadro adaptativo compensa isso. Então, por mais que a gente tenha a modulação do produto da própria esteira, na balança é como se nada tivesse acontecido. As cargas estão sendo distribuídas igualmente em todos os pontos de apoio da célula. Eu falei aquela hora sobre o monitoramento da célula de carga, que eventualmente em alguns concorrentes aí, você só descobre que a balança está pesando errado depois que você pesou todo um lote e alguém descobriu em alguma determinada fase do processo que a balança não estava legal. Então, a Tetracell, ela faz o monitoramento tanto da célula de carga, quanto dos sensores ali, e qualquer eventualidade ela te aciona um alarme, tá? Então ela vai falar, olha, eu estou com um problema na célula, estou com um problema no sensor, tô com problema de integração de dados e tal. Então ela faz esse autodiagnóstico para que possa nos avisar antes que a gente descubra de um modo tardio e aí tenha um problema grande em relação ao produto que já foi transportado, tá? Quando nós falamos em relação à balança integradora Tetracell, apesar de todos esses recursos que nós comentamos agora, nós temos assim um cuidado muito especial e um processo muito minucioso para poder fabricar o equipamento. Quando vocês compram a balança integradora Tetracell, vocês estão comprando uma balança, mas a Alfa está fornecendo todos esses anos de pesquisa e desenvolvimento e um projeto que vai avaliar o transportador para o qual essa balança está sendo instalada, que aí eu acho que é a cereja do bolo. É por isso que esse equipamento é um equipamento de alta performance, porque ele não é um produto de prateleira, ele é um produto que é dedicado, fabricado com as características de cada transportador, respeitando todos os aspectos mecânicos, os aspectos de carga, para que no final disso tudo, somados a todas as funcionalidades aí que nós vimos até agora, a gente possa ter o produto final que é uma pesagem de precisão. Eu tenho alguns exemplos de desenho de instalação de alguns projetos que a gente já fez, para que vocês possam ter uma ideia da dimensão do que é uma balança integradora Tetracell, o que é esse produto. É um produto dedicado de acordo com a característica de cada aplicação. Aqui, por exemplo, a gente tem um transportador com uma longarina à base de cantoneira, né? São cantoneiras ali. Então, projetamos equipamento de acordo com a largura, tudo certinho. Aqui nós temos uma outra, a base de cantoneira, mas uma treliça aí. A gente consegue ver aí que a largura entre as longarinas é bem maior do que a primeira. Respeita também aí a questão de 3 cavaletes, né? Essa aqui também a partir de cantoneira,
com 3 cavaletes. Cantoneira, 3 cavaletes, mais espaçado, a distância entre cavaletes está muito mais espaçada, aí, mais que 1 metro. Essa daqui, por exemplo, é um perfil U para dentro, são cavaletes de 2 rolos, né? A gente pode perceber, existem algumas cotas aí que estão sendo ilustradas, que a gente mostra toda a parte do alinhamento e tal, né? Alinhamento, do calçamento. Tudo isso bem ilustradinho. E como fazer o nivelamento. Essas linhas vermelhas aí, que estão passando entre os roletes e os roletes da balança, são as linhas que representam o nivelamento que deve ser feito. Aqui, por exemplo, a gente tem um perfil U para dentro e nós incorporamos a balança dentro da estrutura do cliente. Vocês podem notar aí, ó. Então, por isso que é importante, não é um produto de prateleira, vamos projetar ele de acordo com o transportador onde ele vai ser instalado. Esse daqui é um perfil para fora, um cavalete de duplo rolete, aquele a gente chama de tipo V, né? Esse é um tipo calha, o Vitor deve conhecer, um perfil diferente aí, ó. E, inclusive, esse equipamento é para área classificada, tem uma caixa blindada ali. Esses equipamentos, nós temos aí balanças integradoras para ambiente seguro, ambiente classificado, versões em aço inox para transporte de materiais perecíveis, alimentícios, farmacêuticos, né? E vamos chamar assim, a velha de guerra, que é aquela versão em aço carbono, a mineração, enfim, todas as aplicações aí. Aqui um outro perfil bem diferente, mas nós identificamos toda a parte dimensional e projetamos. Não só roletes tipo calha, que são aqueles triplos, e tipo V, que são os duplos, mas também é possível roletes horizontais, tá? Com um rolo único. Também realizamos toda a tomada de notas para que o equipamento não tenha surpresas no momento da instalação e, de fato, para que ele possa assegurar o desempenho para o qual ele foi projetado, né? Essa é uma outra versão aí de rolete horizontal. Esse transportador, por exemplo, é bem atípico, são transportadores para grãos, né? Então, geralmente ele não está fechado aqui, mas eles acabam sendo fechados também. Nós seccionamos uma parte aqui dessa calha, vamos dizer assim, e projetamos a balança de modo que a esteira, a correia não perca o formato, porque ela passa raspando. Só tem um rolete no meio, né, central, e ela passa arrastando as laterais aí, como se fosse uma calha. E essa daqui é um outro cliente também de esteira de grãos, com a mesma concepção. Note que ali, como eu comentei com vocês, o tacômetro vai sempre incorporado bem próximo à balança, para que a gente possa pegar o valor real ali de velocidade, né? Essa daqui é uma condição bem interessante, que, por exemplo, é para pesagem de sucata, né? E como são materiais grandes, eles têm uns aparadores laterais ali para evitar que a sucata caia. Como a esteira ela é composta desses aparadores laterais, na balança também a gente colocou os aparadores laterais para manter a mesma função, né? E evitar que uma peça possa cair ali. Aqui, por exemplo, a gente analisou as condições do transportador por ele ser bem curto e projetamos o equipamento também pequenininho, mas que a gente pudéssemos aí assegurar a precisão. Vocês perceberem, esse Dact aqui, ele tem um rolete só, diferente de alguns outros que nós vimos aí com 2 roletes, né? Mas o intuito é que o resultado é exatamente o mesmo. Aqui uma outra Naquele desenho lá, Reinaldo, o tacômetro ele não tá na esteira, né? Ele tá Não, no devido rolete lá, né? Isso, devido à característica construtiva, nós desenvolvemos uma solução ali e acoplamos ao rolo, tá, o tacômetro. Mesmo caso aqui também, ó, o tacômetro está Legal. acoplado aqui no rolo, tá? E aqui é bem curtinho, então, para que a gente possa assegurar a precisão do equipamento, nós avaliamos todas as condições reais, né, físicas, de onde o equipamento vai ser instalado. E aqui uma versão ainda mais complexa aí, ó, faz parte de um dosador, né? Também utilizamos a balança, o tacômetro, perdão, no rolo, né? E conseguimos assegurar. Essa é a gente até brinca que essa daí foi uma versão mínima, é quase um chaveiro essa balança aí, é bem pequenininha, mas com um desempenho, uma precisão de gente grande. Aqui eu trago para Ô, Reinaldo, vocês. só uma pergunta. Qual que seria o comprimento mínimo aí que eu conseguiria com a eficiência aí, legal?
Com eficiência legal, se a gente tiver ela em torno de 4 metros, o que ocorre é o seguinte, ó, nós temos o que a gente chama daquela área de influência de pesagem, né, que seria interessante a gente conseguir manter ela. Porém, deixa eu pegar uma aqui bem curtinha aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, ela dá em torno de 4 metros. O que que ocorre? Quando a gente fala de 4 metros, é porque a gente tem que ter uma área de entrada de material, só que essa coluna de material ele não pode cair direto em cima da balança, porque senão ela acaba influenciando, né? Ora ela vai estar mais leve, ora mais pesada, e quanto a isso, o Suflex não vai conseguir distinguir ali o que é carga e o que é a coluna de material. Porém, se a gente tiver pelo menos 2 roletes para trás ali, com essa coluna de material entrando, e pelo menos um rolete para frente para que a gente possa fazer um alinhamento, nós já conseguimos. Então, a balança menor que nós temos, ela tem a distância entre cavaletes de 500 milímetros, né, meio metro. Então, se a gente tiver ali 2,5 metros livre, a gente já consegue constituir a área de pesagem ali, né, e fazer os alinhamentos necessários, tudo tranquilo. Então, 2,5 metros da balança. Aí, para mais disso, seria a entrada e saída do produto. A gente precisa de 2,5 metros para a balança, no mínimo. Ah, tá, porque eu tenho uma aplicação aqui e eu até não consegui até hoje, pela essa questão de espaço. Eu não tenho esse espaço, sabe? Ok. Eu não tenho esse comprimento. Pra você ter noção, lá, total a esteira, ela é 2,5 metros. A esteira total é 2,5 metros. Total, na verdade, ela é um sistema de dosagem, sabe? É É igual, simultâneo, não igual isso daqui mistura. da imagem, então. Isso, seria isso aí. Aí são Esse- várias. Aí elas trabalham, o CLP monitorando, olhando, né? Na verdade, são seis esteiras. E aí elas têm, cada uma tem 2,5 metros, como se tá? pode se considerar, né? Bom, essa, E essa daqui tem em torno disso. Cada cavalete aqui tem 500 milímetros. Então a gente tem 1 metro aqui, 1,5 metro, em torno de 2,5 metros aqui. Essa está instalada. em questão de largura, eu tenho algum limite ou não? Nenhum. Ela vai ser projetada de acordo com a largura entre as longarinas do seu transportador, tá? Entendi. Se eu quiser agregar, um exemplo, 6 equipamentos naquela IHM, eu vi bem pouco, eu entrei por último, não estava conseguindo entrar. Ok. Você falando lá da IHM, consegue agregar, por exemplo, 6 numa para fazer, por exemplo, eu programar 30% numa, 20% na outra, para elas trabalharem simultaneamente? Por que que nós não trabalhamos com IHM simultâneos? Porque como os equipamentos são projetados para a linha industrial, se tiver um problema aí na empresa e você perder essa IHM, na verdade você ficou com todas as balanças fora do ar, né? Então nós trabalhamos com cada equipamento tem a sua IHM dedicada. E aí você teria que fazer o monitoramento através de cada uma independente. Ah, tá. Então eu teria que fazer a lógica da integração um exemplo, 6, eu ia ter que fazer separado, seria isso? Separado, exatamente, perfeito. Você teria que Ah, fazer a leitura do fluxo de cada uma delas, né? E aí, a partir do fluxo, você determina se aumenta ou diminui a velocidade do transportador. É tá. basicamente isso que você faz, né? Ok, Isso, ok. ok. E por esse motivo, nós chegamos a estudar e tudo, essa questão de integração de diversas balanças no mesmo módulo. Mas como a balança integradora é um equipamento que geralmente fica instalada em condições severas, de difícil acesso e tal, tão suscetível a descargas atmosféricas e tudo, né? Então, nós optamos por deixar cada módulo dedicado. Mesmo porque a gente tem todas essas funcionalidades embarcadas, né? E a gente, se eventualmente tiver algum problema com uma das IHMs, você vai perder a monitoramento daquele equipamento específico. As demais permanecem funcionando, Não, tá? legal.
mas não é problema em relação à questão da largura. Eu vou mostrar até aqui no outro slide aqui. O que nós fazemos, né? Como eu mencionei, o equipamento ele é projetado de acordo com cada transportador. Então, nós temos um datasheet no qual a gente colhe todas as informações do transportador, se tiverem desenhos, se nós tivermos que ir até o local fazer a coleta de informações, nós também vamos. E aí nós vamos gerar um projeto desse equipamento. Esse projeto é essa imagem que está na tela para vocês. A partir desse projeto, nós vamos mandar para vocês, para que vocês possam confrontar as informações, para ver se as cotas estão de acordo. E aí, mediante ao ok de vocês, que nós vamos disparar a fabricação do equipamento. Com isso, nós conseguimos minimizar muito a questão não da própria precisão, mas, por exemplo, às vezes ocorria de a gente receber desenhos, fazer a balança, projetar, e aí ter alguma incompatibilidade no momento de montagem. Então agora não, a gente manda esse desenho, e se tiver que fazer revisões sobre ele, importante que a gente só vai disparar a fabricação após a gente ter certificado que todas as cotas estão realmente certinhas e o transportador também está correto. E aí ele vai com todas as informações, desde o calçamento ali, todas as cotas, tudo certinha. Tem uma vista aqui em perspectiva na parte de baixo, lá em cima tem as distâncias entre os cavaletes e tal, né? Tudo bem representado, tudo certinho. Tá bom? Então é isso. Vocês compram a balança integradora e a gente vende todo esse pacote de informação para vocês. Esses anos de desenvolvimento, esse know-how que nós temos e principalmente asseguramos o desempenho do equipamento, tá? Não tem como a gente, por mais que eu comentei no início que a pesagem dinâmica, ela é uma pesagem complexa e de fato ela é muito complexa, mas todas as medidas que nós tomamos faz com que a gente no intuito de minimizar qualquer eventualidade, qualquer erro. E com isso, todos os nossos cases até o momento aí, a gente tem resultados excelentíssimos, diversos deles. Basicamente, a parte da apresentação era essa. Quando a gente fala em relação à redução de custos, é isso: é reduzir a perda de material através da manutenção da precisão, é reduzir custo de parada com mão de obra, contratação de serviços externos. Eu acho que envolve todo um mix, né? Na verdade, a gente tem todo um mix que a gente tentou personificar, vamos dizer assim, nesse equipamento que é a balança integradora Tetracel, tá? A parte da apresentação técnica era essa. Eu vou passar a palavra para a Natália. Na verdade, eu gostaria de abrir antes, inclusive, de passar para a Natália, se vocês têm alguma dúvida técnica que eu posso estar esclarecendo. A gente volta nos slides aqui sem problema algum. Fico à disposição de vocês aí. E desculpe também por ter extrapolado um pouquinho aí do horário, mas eu acho que o conteúdo. Eu vou ser bem rápida aqui. Na verdade, eu gostaria mesmo de saber se ficou, né, alguma dúvida em relação ao workshop, né? Na verdade, o intuito aqui foi fornecer a informação, né, e até mostrar como é possível fazer essa redução. Acredito até que muitos que estão aqui já até conhecem o nosso equipamento, já tem instalado, né? Ou alguém aqui ainda não teria esse equipamento ou já conhece ele em loco? Acho que os microfones estão mutados aí. Eu tenho instalado, tá? Que é o Vitor da Rumo, eu tenho instalado aqui em Santos, tá? Ah, Vitor, legal, você legal. pode dar um panorama para a gente, Vitor, do que você tem encontrado em relação ao desempenho do equipamento e tal, as funcionalidades e tudo? O que eu posso falar sobre o equipamento a gente vinha há algum tempo tentando achar, né, uma balança integradora que atendesse aqui o nosso terminal, né? Acho que o maior desafio era sempre fazer com que ela se mantesse linear, né? Mantesse sempre de uma forma linear o trabalho dela. E aí, repetibilidade, né? Isso, exatamente, Reinaldo. E no processo de validação da balança da Alfa, a gente conseguiu encontrar isso, né? A gente ainda está numa fase de fechamento, né, do projeto, né? Isso como um todo, né? Pensando como um todo. Sim. E
Mas, assim, em relação ao produto, a gente vem tendo bons resultados, tá? A única questão, enfim, que a gente precisa trabalhar, e acho que é mais interno nosso aqui, é manutenção, né? A partir do momento que a gente tiver manutenção de fato no equipamento, a gente vai conseguir atingir melhores resultados, eu acredito. Legal. Importante essa parte de repetibilidade, que foi o que a gente dedicou muitas horas para que o equipamento pudesse garantir uma certa repetibilidade, né? Porque os equipamentos de mercado, você tem uma precisão no momento que ele é instalado, e aí quando vira as costas, o equipamento passa a demonstrar aí pesos completamente diferentes. E isso num período curto, de tempo. Então, a Tetracell ela tem essa característica, essa questão do Suflex, tudo que a gente viu ali é para eliminar essas oscilações, essas interferências aí externas que a pesagem em movimento acaba sendo ocorrida, né? Ela acaba ocorrendo toda essa parte de instabilidade e isso a gente tem de um modo bem eficiente, tá? Conseguido resolver, gente. Ok? Ok. Mais alguém? Eu gostaria de um rápido aí, o que vocês acharam do equipamento, da apresentação, se estava dentro do que vocês esperavam, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm sugestão, principalmente, para que a gente possa ir se aprimorando e enriquecer em conteúdo aí para os próximos, tá? É muito importante esse feedback de vocês E todos aí. até saber se esse equipamento, né, ele pode ser aplicado aí dentro, né, das operações de vocês, pode ajudar, né? Pois não. Ô, Reinaldo, é o Vitor de novo. Oi, Vitor. Reinaldo, é só, cara, um ponto, acho que você até já falou que a gente está trabalhando em cima disso, a questão de homologação e PEN, né? Sim. A gente... E ter um dispositivo que, cara, que a gente seja fácil fazer porque quando a gente fala de PEN, geralmente eles pedem, cara, tem que ter um vagão, pesar numa estática, para que a gente compare com a dinâmica, cara, e aí, na maioria das vezes, a logística nossa não permite isso. Perfeito. Então, é ter essa logística aí, para que a gente tenha algo fácil de fazer, né? Sim, sim. Facilite a nossa vida aqui, e aí, ao mesmo tempo, a gente consiga atender essa parte burocrática, né, vamos dizer, do IPEM, né? Perfeito. Poder ela ficar em pé de igualdade com outras balanças olhando desse ponto de vista também. Né? Sim, muito bem colocado por você, eu até agradeço. O que ocorre? Hoje eu fiz a apresentação de um produto para vocês que ele está em constante evolução. O próximo passo agora da balança integradora Tetracell a gente estamos desenvolvendo um dispositivo para que a gente possa fazer o ajuste e através desse dispositivo que ele seja aceito pelo IPEM, pelos IPEMs regionais. Porque por ser uma balança dinâmica, hoje não é permitido transação comercial através dos valores obtidos. Você tem que a legislação ela não regulariza esse tipo de equipamento, né? Porém, através de um laudo do IPEM, a Receita Federal aceita essa transação comercial através da balança integradora. Os padrões de precisão, hoje já demonstrados pela balança integradora, passaram nos testes do IPEM, foram aprovados. Agora o que a gente precisa é criar uma metodologia para fazer o ajuste através dela e a calibração de um modo que o IPEM respeitando algumas diretrizes do IPEM, e é isso que nós estamos agora trabalhando nesse momento, ou seja, em breve nós teremos mais novidades em relação a tudo isso que eu comentei com vocês, e sempre na questão de evoluir. E agora sim, espero em breve trazer para vocês que, através da balança integradora, além de todas essas funcionalidades, agora a gente consegue fazer transações comerciais. E como eu comentei, não é porque é alfa, é porque os processos de pesagem dinâmica, eles não são previstos, não estão inclusos na portaria 236 do Inmetro, né? Elas são somente balanças de pesagem estática que a legislação rege. Mas em breve nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer isso também. Então, quando vocês forem encher caminhão e tudo, vocês
a gente estima que a gente acabe eliminando até, em alguns casos, a balança rodoviária. A gente faz o carregamento com a balança integradora, tira a nota do valor totalizado e essa nota vai ser aceita para a transação comercial, tá? Então, nós estamos evoluindo nesse sentido agora. Obrigado aí, Vitor, pela colocação. Foi muito bem. E aí, ô, Reinaldo, um outro ponto, só para não estender muito agora, é o último ponto. Estão me ouvindo aí? Ficou mudo, agora retornou. Tá, legal. Referente ao fator de correção, aí é um ponto para a gente tentar desenvolver algo, que nem você comentou mais cedo aí, em relação a produto, né? A gente realmente pesar isso em algo, numa balança estática e fazer um comparativo com o produto de fato, né? Para a gente ter um fator de correção mais assertivo, né? Ok. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar, até para evoluir, né? Que vai ter situações que a gente não vai conseguir fazer isso, tá? Inclusive, esse dispositivo vai substituir a necessidade ou melhor, vai substituir hoje o que é utilizado, o valor de carga conhecido, Vitor. Esse dispositivo, o intuito é justamente esse daí. E aí não vão precisar mais passar valor conhecido, nada. O próprio dispositivo vai ser suficiente, principalmente vão ser massas homologadas. Estamos criando o dispositivo, a fórmula que ele vai ser aplicado na balança, massas homologadas, rastreadas. É claro que vai ter uma periodicidade, porque como ele fica em contato com a esteira, tem que ter uma periodicidade dessa ferramenta, desse acessório, né? Mas o intuito é justamente esse, para que ele sirva como uma ferramenta, não só para que o equipamento seja homologado pelo IPEM ali, que receba o laudo, né? Mas que dentro da própria empresa você consiga também fazer os ajustes e fatores de correção. Por exemplo, se estiver chovendo, você vê que está transportando. Vou colocar um caso de pedreira aqui, que geralmente não para nunca, né? Tá chovendo, e aí aquela água ali, se você aplicar um fator de correção no equipamento, você continua produzindo, descontando o valor que a água está incidindo sobre a faixa antes de iniciar a chuva, né? Então a gente está imaginando isso mesmo, para atender a várias, como o DACT ali, né? A gente conseguir desenvolver o equipamento e atender várias funcionalidades, desde a parte meteorológica até da parte prática mesmo. Beleza, Renato. Obrigado aí. Nada, que eu que agradeço. Legal. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o equipamento, alguma dúvida? Bom, eu acho que tá, então, Sim, acho que foi. dá para finalizar, né? Depois eu peço só que os clientes retornem no e-mail da aceitação com a informação do que acharam, por favor, as dicas, tudo que vocês puderem de dar de feedback para a gente possa cada dia melhorar mais, tá bom? E se eventualmente alguma dúvida, alguma cotação que vocês precisarem, mandar desenho de projeto para ver se cabe a balança ou não, por favor, eu fico à disposição para fazer essa análise aí também. Exatamente, pessoal. Então, qualquer dúvida, temos aí a nossa engenharia, temos o nosso pessoal em campo, tá? Ficamos aqui à disposição. Obrigado. Muito bom. Valeu, obrigado. Obrigado a todos aí, um bom dia, uma boa sexta-feira a todos aí. Muito obrigado, bom dia a todos. Um abraço. Um abraço. Bom dia, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Sucesso aí para todos. Um abraço.